Isso aí, galera, fiquem tranquilos que eu não vou fazer todo aquele repeteco, não vai ter bambolê no rio, né? Chega, aquela vez já foi a ideia para que tu conseguisse intuir, né, essa noção de fluxo magnético. Hoje a coisa é um pouquinho mais rápida. Só vou falar com mais calma da lei de Lenz e Faraday e falarei umas deduções que eu não fiz ainda na última aula a respeito da lei de Faraday. O negócio é o seguinte, estamos numa área que é indução eletromagnética, né? Até porque depois que Ørsted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético, outros caras começaram a tentar fazer o contrário, dentre eles Faraday. Começaram a tentar usar campo magnético para gerar corrente elétrica, já que a natureza é tão simétrica e aceita tantas transformações. No início a galera ficou decepcionada porque achavam que era só pegar um fio, trazer um ímã e pronto, ia brotar corrente elétrica no fio. Mas não, eu tenho que fazer o campo magnético mudar próximo de um condutor para que nele seja induzida uma corrente elétrica, uma tensão. Bom, para que a gente possa medir essa quantidade de campo magnético que atravessa um certo objeto, é que foi criada a noção de fluxo magnético, que eu comparei ao fluxo de água dentro de um bambolê, onde a água agora é o nosso campo magnético e o bambolê é a nossa espira condutora. Então, para medir o fluxo magnético dentro de um condutor, dentro de uma espira, eu preciso saber o valor do campo magnético, óbvio. Quanto maior o ímã, mais poderoso o campo, maior o fluxo. Depende da área, quanto maior a área desta espira, mais linhas de campo a atravessarão e, portanto, maior será o fluxo. E cuidado, depende do ângulo com que essa espira está mergulhada no campo magnético, certo? Lembra que tinha posições do bambolê mergulhado no rio que não passava água por dentro do bambolê, mesmo ele estando mergulhado na água, certo? Bom, este ângulo, cuidado meus amigos, é o ângulo medido com a reta normal à espira. Então se a espira está aqui, ó, certo? O campo magnético está para lá, né? E a espira está assim, ó, beleza? Ó, tudo bem com vocês? A reta normal à espira é aqui, é o meu dedo, ó, tá vendo? Então qual é o ângulo nesse caso, ó? É zero, certo? A espira está a 90 graus com o campo, mas a reta normal, que é o meu dedo, está a 0 grau com o campo magnético. Aí cosseno de 0, 1. E realmente nessa posição o fluxo é máximo, né? E nessa posição aqui, ó, o fluxo é 0, né? Se a espira estiver assim, a linha de campo não vai driblar a espira, beleza? E aí a normal está aqui, ó. Então a reta normal nesse caso está fazendo 90 graus com o campo, cosseno de 90, 0. Professor, eu quero usar o ângulo que a espira faz com o campo, eu me recuso a usar o ângulo com a normal. Tudo bem, amigo, é só botar seno, tá? Vai funcionar igual. Tá? Então se tu quiser usar seno de beta e usar esse beta como ângulo com a própria espira, funciona, certo? De qualquer forma, no formulário ele vai ganhar a fórmula desse jeito. E aí o Faraday, então, fuçando nessa história de fluxo magnético, tentando fazer várias experiências, ele conseguiu gerar corrente elétrica. Ele conseguiu descobrir uma maneira de gerar corrente elétrica usando ímã e fio condutor. Na verdade, ele percebeu então que para que ele pudesse gerar uma corrente elétrica e, portanto, uma voltagem, né? Afinal, se a corrente elétrica existiu, apareceu, é porque uma voltagem empurrou ela. Certo? O que é essa voltagem mesmo? A gente chama de... Isso. Né? Então surgiu uma força eletromotriz capaz de movimentar os elétrons que empurrou os elétrons num certo sentido. Só que ele percebeu que para essa força eletromotriz induzida a aparecer, não podia ser um fluxo magnético constante. Tinha que ser um fluxo magnético que variasse com o passar do tempo. Então ele percebeu que se o ímã estivesse parado próximo da espira condutora, não dava. Ele ou tinha que aproximar e afastar o ímã, ou tinha que rodopiar o ímã lá dentro, ou ainda aumentar e diminuir a espira, né? Ou seja, ele podia mexer em qualquer uma dessas coisas aqui, ó. Ele podia mexer na área, no campo magnético, ou no ângulo também, né? Qualquer um deles fazia a intensidade do fluxo magnético variar e permitia a criação de voltagem, como eu já vou mostrar para vocês. Só que ele ainda não tinha matado a charada do sentido da corrente elétrica. Ele não entendia por que a corrente elétrica tinha um sentido que ele até achava que deveria ser o oposto. Então ele fazia experiência, via a corrente indo para um lado e não conseguia entender que merda é essa, por que essa corrente está indo para lá e não para cá? E aí o estudioso que matou a charada para explicar o porquê a corrente tinha um certo sentido foi Lenz. E como a corrente tinha um sentido oposto do inicialmente imaginado, a gente apareceu com um menos aqui para mudar para que lado esta força eletromotriz está atuando, certo? Então atenção, hein? Ó, o menos da fórmula está relacionado com a lei de Lenz. É uma pergunta que se faz no vestibular, certo? Ele pergunta, o que aquele menos da fórmula vem da onde? Foi logo em seguida, quase é contemporâneo na verdade, certo? Mas às vezes um cara publica um trabalho
E aí outro cara vai estudar aquele trabalho e identifica, putz, mas peraí, isso que eu estava pensando também. Ih, mas o trabalho dele não consta esse aspecto que eu descobri. Aí ele vai lá, publica um trabalho em cima do trabalho do cara, e aí a ciência vai evoluindo desse jeito. Galerinha, olha só, o que a lei de Lenz diz? A lei de Lenz eu gosto de comparar com o princípio de Le Chatelier da química, porque ele é muito parecido. O princípio de Le Chatelier diz que quando tu promove um desequilíbrio numa reação química, a natureza vai mudar a velocidade da reação química no sentido de desfazer o desequilíbrio que tu gerou. Então geralmente era assim, né, no princípio de Le Chatelier lá na química. Tinha A mais B resultando em C mais D, certo? Uma reação que ocorre nos dois sentidos, como a maioria, beleza? Se nós aumentarmos a concentração do reagente A velocidade se desloca para a direita para consumir esse excesso, não é isso? Se eu diminuo a concentração do reagente B, a velocidade da volta aumenta para recuperar essa quantidade que eu subtraí. Não é assim que a gente pensa na química, em algumas situações? Princípio de Le Chatelier. Bom, a ideia de Lenz é muito similar. Lenz pensa o seguinte, pô, a natureza está em equilíbrio numa certa situação. Aí vem o eu com o ímã desequilibrar a natureza, gerando uma situação de desequilíbrio. A natureza vai gerar uma corrente elétrica nessa espira que vai tentar desfazer o que eu fiz. Ou seja, se o fluxo magnético está aumentando, a corrente elétrica induzida vai querer diminuir. Se o fluxo magnético está diminuindo, a corrente induzida vai querer aumentar, só para compensar aquilo que tu está causando. E aí, com essa noção, ele conseguiu explicar para onde a corrente iria. Vamos ver ali na espira, vamos ver na prática o que Lenz nos ensina. Fala, meu querido. Claro, cara, fica à vontade. Pessoal, olha só. Tem outras técnicas de fazer isso, tá? Eu gosto da técnica que a própria lei mostra, porque além de eu estar lembrando da lei, me parece natural pensar dessa maneira. Então dá uma olhada, gente. Muita atenção agora. Tá vendo aqui? Eu tenho uma espira condutora, ó. E tem um ímã que estava mais distante e está se aproximando com o polo norte virado para o ímã. Tudo bem? Bem aqui próximo do polo, para onde aponta o campo magnético, faz com o dedinho. Parabéns. Ó, o amigo até fez com o dedinho a volta da linha de campo, ó. Certo? Parabéns, é isso mesmo. Mas só aqui no centro, se eu fosse fazer um único vetor para aquele ponto, seria um vetor horizontal para lá, beleza? Certo? Ótimo. Quando eu estou aproximando, aliás, então assim, mesmo quando o ímã estava aqui, já tinha linhas de campo atravessando o ímã, né? Concordam? E essas linhas de campo atravessavam o ímã da esquerda para a direita. Logo, o fluxo magnético é da esquerda para a direita. Tranquilo? Tem fluxo magnético já para lá então. À medida que eu aproximo o ímã, esse fluxo magnético aumenta ou diminui? Aumenta, e aumenta para que lado? Para lá, né? Porque ele era para lá e ele continua sendo para lá, só que agora mais intenso. Já que o fluxo magnético aumentou para lá, a corrente induzida vai ter sentido que gera campo magnético para que lado? Oposto, para diminuir. Não é isso? Aí tu pega e expira com a mão direita, lembra? E o dedão é o sentido da... Esses outros dedos são campo. Então tu pega a tua espira que está aqui, fluxo magnético está aumentando para lá, né? Eu pego esses dedos e me oponho a esse aumento, ó. E olha lá para onde é que o dedão fica apontando. Tá vendo? De baixo para cima, nessa parte da frente da espira, né? Então seria essa a corrente induzida. Mas e se eu estivesse afastando o ímã? O que estaria ocorrendo com o fluxo magnético? Se eu afasto o ímã, o fluxo magnético aumenta ou diminui? Diminui, o fluxo era para lá, né? E diminuiu. Aí eu vou querer aumentar, e eu vou jogar o fluxo no sentido oposto. Agora o dedão está para baixo, aí a corrente estaria descendo. E se eu fico fazendo isso aqui, a corrente fica subindo e descendo, corrente alternada, como toda corrente gerada no mundo, exceto por células fotovoltaicas, que é outro processo completamente diferente, o efeito fotoelétrico, né? A luz do sol bate nos elétrons da célula fotovoltaica, gera uma corrente elétrica, né? Libera elétrons, eu aproveito essa corrente elétrica para carregar uma bateria, certo? Fora a célula fotovoltaica, toda outra geração de energia do mundo é por ímã girando em volta de um monte de fio enrolado.
certo? É assim que a gente produz os 15.000 volts de força eletromotriz que a maioria das indústrias gera, certo? Se mudar o ímã de lado. Legal, garoto, olha que bonito. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, então, vamos mapear todas as possibilidades de uma vez, né? Assim a gente se livra de todo o mal. E aí é bacana, cara, tu não usar uma para responder as outras, senão tu não vai pensar. Vamos pensar separadamente em cada um dos casos. Além de ler, está bonitinho aí na tua apostila, já está documentado, está documentado. Então, podemos apagar essa parte aqui e vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar agora o ímã com o polo norte virado para lá, mas se afastando. Depois vamos pegar o ímã com o polo sul virado para a espira e se aproximando. E finalmente o polo sul virado para a espira e se afastando da espira. Beleza? Esquece aquilo, cara, esquece aquilo. Nós sabemos que se está aproximando, o fluxo aumenta para lá, eu vou querer diminuir, por isso eu pego com esses dedos no sentido oposto, o dedão fica para cima. Quando eu afasto, o campo magnético no norte aponta assim, né? Quando eu afasto, o fluxo magnético diminui. O fluxo era para lá. Como ele está diminuindo, eu vou querer aumentar, porque eu sou sempre do contra. E aí eu vou contribuir para aumentar o fluxo, por isso a corrente foi para baixo. Nesse caso, para onde aponta o campo magnético aqui? Aponta para lá o vetor campo magnético, né? Beleza? Então, quando o ímã estava afastado, tinha fluxo magnético para lá. Beleza? Quando eu aproximei o ímã, o fluxo magnético para lá aumentou. E eu vou querer diminuir. Aí eu vou pegar no sentido oposto do fluxo magnético que está aumentando. Eu vou pegar assim, a corrente fica para baixo, a corrente induzida. O vetor campo magnético ali aponta para lá. Quer dizer que o fluxo magnético é para lá. Mas quando eu afasto o ímã, o fluxo magnético que é para lá diminui. E aí eu vou querer ajudar o fluxo magnético para aumentar. E aí a corrente fica... A seta está errada. A seta está errada. Deu o mesmo resultado que aquele, eu vi que não poderia. Percebi que cometi algum erro. A seta está errada. Agora sim. O campo magnético aponta para o sul, certo? O fluxo magnético é para lá, correto? À medida que eu afasto o ímã, o fluxo magnético diminui. Eu vou querer aumentar. Pego a espira com a mão direita, esses dedos para aumentar o fluxo, o dedão diz para onde vai a corrente. E impossível. Isso, exatamente, é o contrário do norte, mas eu acho bacana o cara exercitar essa capacidade de aplicar a lei de Lenz. Tem professor que não ensina dessa maneira, tem professor que ensina assim, ó. Se o ímã está se aproximando da espira, ele vai sofrer uma força contrária. Vai aparecer uma força empurrando o ímã para lá. Então pensa assim, ó. Olha que legal essa maneira de pensar. Aqui é a parte de trás da espira, tá, gente? Aqui é a parte da frente, beleza? Tá virada para cá, tá lá no fundo do quadro. Isso é fundamental, tá? Lá vem o ímã. Norte e sul. Está se aproximando. Quando eu faço isso, vai gerar a corrente induzida. E essa corrente induzida vai gerar um campo magnético que se opõe ao movimento do ímã, né? Ou seja, o ímã vai ser empurrado para lá, já que ele está tentando se aproximar. Para o ímã ser empurrado por essa espira, ela vai virar um eletroímã. E aqui vai ser o quê? Polo norte ou polo sul desse eletroímã? Norte, porque norte repele norte. Já que aqui tem que aparecer um polo norte para repelir o ímã, a espira que está aqui, as linhas de campo brotam do norte, né? E penetra no sul, não é isso? Aí eu uso esse norte e sul para descobrir para onde é que vai o campo magnético. Ó. A corrente deu para cima. Ou seja, eu pensei primeiro quais são os polos que vão aparecer na espira para repelir, né, para ser contrário ao movimento do ímã. E a partir desses polos eu uso a regra da mão direita para saber qual é o sentido da corrente. Geralmente os alunos preferem essa ideia aqui da força. Ó. Beleza? Eu não sei porque eu prefiro a outra, pensar no fluxo magnético. Mas também porque me acostumei com isso desde o começo, né? De repente, se eu tivesse treinado olhando para a força sempre, eu preferiria essa. Se bem que eu estava tão maluco no final já, né, cara, que eu estava tão agoniado, que na dúvida eu fazia dos dois jeitos sempre. Fazer de um jeito e do outro. Se não batesse, eu pensava um pouco mais, né? Aí eu tentava fazer dos dois jeitos para ver se eles batiam. Aí, se for indo desse jeito aqui, sul e norte, a espira vai ser sul e norte? Se for esse caso aqui, vamos analisar esse caso aqui então? Olha só, vamos analisar esse caso do ímã com o polo sul estar se afastando. Não, esse caso não, só o centro com o polo sul, mas aproximando mesmo.
Se ele estiver aproximando com o polo sul, aí vai ter que ser sul aqui e norte aqui. Ah, tá só troca. Para poder repelir o ímã. Nesse caso, por exemplo, usando a noção de força, o ímã está se afastando, aí eu quero aproximar. Aí eu atraio ele, aí vai ficar norte e sul. E aí para ser norte e sul, realmente, a corrente tem que ser para cima. Beleza? Gostei de ver. Show de bola. E aí, galerinha, olha só, para deixar bem claro, eu tenho 3 maneiras, já com esse estudo que a gente fez, já ficou claro, só vamos reforçar. Eu tenho 3 situações em que dá para gerar força eletromotriz induzida, ou seja, corrente induzida. Então, maneiras de induzir corrente. Pega a espira e faz o ímã se aproximar ou se afastar, porque eu estou variando o campo magnético aqui dentro e está variando o fluxo. Ou então eu posso pegar uma espira variável, tá vendo? Um pedaço de fio, aqui também é fio condutor e aqui tem contatos deslizantes. Se eu puxar essa barrinha para cá, vai aumentar a área, né? E se aumenta a área, aumenta a quantidade de linhas de campo que atravessam a espira e aumenta o fluxo magnético. Então outra maneira é pegar uma varetinha dessa de contato deslizante e começar a variar a área. Então eu vario a posição do ímã para variar o B, ou eu vario o tamanho da espira para variar a área, ou então eu pego o ímã, amarro ele no eixo de rotação, boto ele para rodopiar que nem um maluco e deixo a espira parada ali em volta dele. Assim que eu estou mudando o ângulo. Ou seja, eu pego a fórmula do fluxo magnético, né, e vejo as 3 coisas que eu posso variar na fórmula. Ou B, ou A, ou alfa. Um dos 3 eu vario para gerar corrente elétrica. No mundo, o que a gente usa mesmo? A, B ou C, situação A, B ou C. A, C que é mais prático ficar girando, né, alguma coisa do que fazendo ela ir e voltar, gastar energia para parar e ter que trazer de novo, né? Está rotacionando, começou a rodar, a própria energia de rotação já tenta manter o movimento, né, inércia rotacional. Legal. E aí aqui eu vou fazer uma dedução, mas eu vou fazer do outro lado lá, para ficar mais bonitinho. Olha o que eu fiz, eu peguei uma espira, tá vendo? Com contatos deslizantes, e eu vou começar a deslocar essa haste de tamanho L numa certa velocidade V. Aí eu quero saber qual é a voltagem que vai aparecer nessa espira, certo? Eu quero descobrir com essas dimensões, com L e com V, usando a ideia de força eletromotriz induzida, eu quero calcular a voltagem que vai aparecer ali. Aliás, deixa eu fazer um outro comentário aqui que eu acabei deixando passar. Essa deduçãozinha, então, eu vou fazer com mais espaço aqui desse lado. E ali uma coisa importante, ó, que eu vou precisar para a continuação na parte de transformadores. Um detalhezinho importante, vamos ver. Galerinha, olha só. A força a lei de Lenz é assim originalmente, é assim que tu ganha no vestibular. Mas para modificar ela, para ficar mais fácil de usar ela logo em seguida, eu chamei o E de V, porque lembra voltagem, volts. E essa fórmula está para uma espira só, uma volta de fio. Se eu der 1000 voltas de fio, o efeito vai ficar multiplicado por 1000, né? Aí eu só multiplico por N, que é o número de espiras, beleza? Então a fórmula ficou mais bonitinha agora, ó. V igual a menos N, que é o número de espiras, variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Isso, é um solenoide, né? Então são várias espiras que nem no solenoide. Solenoide, na verdade, é quando as espiras estão uma do lado da outra, né? Que se eu colocar uma bem em cima da outra, aí vira espiras sobrepostas mesmo. Mas essa fórmula a gente usou? A gente usou, na verdade, a fórmula que era assim, ó. A fórmula do solenoide era B igual a μ0 vezes I vezes M sobre L. μ0 é a permeabilidade magnética do meio. I a corrente, N o número de espiras do solenoide e L o comprimento desse solenoide. Isso é para calcular o campo magnético no centro do solenoide, no interior do solenoide, que é medido em Tesla, certo? Galerinha, olha só. Deixa eu só porque a galera de casa, pô, cara, eu não posso abandonar eles em nenhum momento. Olha só que beleza. Tá ali, galerinha. Só a formulazinha do solenoide que ficou fora do quadro de vocês. Pronto, eles merecem. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte. Vou fazer uma deduçãozinha então interessante ali que a apostila faz para vocês, porque é uma fórmula comum de aparecer no vestibular, uma questão comum de aparecer no vestibular, para ver se a gente consegue falar de transformadores ainda. Então olha o que eu fiz. Eu peguei uma espira variável, tem contatos metálicos deslizantes ali. Essa haste aqui, essa espira tem um comprimento L daqui até aqui, e essa haste eu vou deslocar ela com uma velocidade V para a direita. E já tem um campo magnético uniforme nessa região, ó. O valor do B não varia com o passar do tempo aqui nessa região.
Onde é que será que está esse ímã? Ah, peraí, se o campo magnético está penetrando no quadro, né, o norte está em vocês e o sul está lá atrás, o ímã em forma de ferradura, lembra? Para gerar um campo uniforme. Com certeza, ao mudar a posição dessa haste para a direita com uma certa velocidade, eu aumento a área da espira e aumento o fluxo. E com isso eu induzo uma corrente elétrica ou uma voltagem. É isso aí, show de bola. Então eu posso medir com amperímetro ou com voltímetro, né? Isso que vai aparecer ali no fio. Show de bola. Bom, a lei de Faraday nos permite fazer esse cálculo. V de voltagem é igual à variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Beleza? O que é a variação do fluxo magnético? É o fluxo final menos o fluxo com o passar do... Esse V eu vou chamar de E para a galera não confundir com a velocidade. Melhor. E o menos, professor? O menos é só a lei de Lenz, né, gente? Depois a gente pode usar a regra da mão direita com a lei de Lenz para descobrir quando é que é a corrente. Então eu só estou calculando o módulo da voltagem, beleza? Por isso que eu abandonei o menos aqui. Final menos inicial. Vou dizer que essa aqui é a posição inicial, x1, e logo depois a haste já está lá na frente, está numa posição nova que é x2, tranquilo? Então vamos ver, a força eletromotriz induzida vai ficar igual, fluxo final, campo vezes área vezes o cosseno do ângulo, que é 0, menos campo vezes área final, área inicial vezes o cosseno de 0, isso tudo dividido pelo tempo. Por que cosseno de 0, professor? Porque a espira está aqui, então a normal, a espira está aqui, né? E o campo magnético está aqui também, certo? Ou seja, o fluxo é máximo, né? Se tiver, por exemplo, uma curva, daí tu só precisa mudar o ângulo. Se tiver assim, né? Se ela tiver uma certa angulação, exatamente, só precisaria mexer no ângulo dentro da posição. É isso aí. E não te preocupa assim, situações bizarras não podem acontecer, né? Onde a gente não possa usar uma área conhecida, né? Porque na faculdade a gente aprende a fazer cálculos de situações todas tortas, assim, os fios tudo torto, e aí tem que integrar os pedaços do fio, mas aqui fica organizadinho mesmo para poder pensar. Eu falei para vocês que o campo magnético é constante, né, gente? O cosseno de 0 é 1, eu vou botar esse campo magnético constante em evidência. Vai ficar então a área final menos área inicial sobre tempo. B, o que é a área final? É L vezes x2, né? L vezes x2. Quem é a área inicial? L vezes x1. Tudo bem para vocês? Dividido por ΔT. O L não se manteve constante? Posso botar em B vezes L, x2 menos x1, dividido pelo tempo. O que é x2 menos x1? É o quanto a barrinha andou, né? E o quanto o cara andou dividido pelo tempo é velocidade. Então quer dizer que a força eletromotriz depende do campo magnético constante, do tamanho L e da velocidade com que eu desloco esta barra de tamanho L. B vezes L vezes V. Olha que simples. Então tu vê, dá pra fazer um gerador em casa, né, cara? Fazer um gerador em casa, certo? Só um pedacinho de fio, um bom ímã. Se tu fizer deslizar aquele pedaço de fio em contato com o resto da espira, né, pronto, vai brotar uma corrente elétrica, uma voltagem. Esse negócio aí, tipo, pra funcionar, então ficaria tipo em x2, x1, x2, x1. Isso, ó, na verdade, se eu fizer oscilar, como ele vai parar em algum momento, aí a fórmula já fica mais delicada. Ou seja, é a voltagem que aparece na espira enquanto ele está se deslocando para frente com velocidade constante. Por isso tu falou que isso não, tipo, não Por isso que na prática a gente não usa na indústria isso. Né? Isso aqui é mais para mostrar como é que funcionaria, dar uma aulinha de física e tal, para fazer uma experiência única numa universidade, para gurizada, ou até sugerir aos alunos, quero que vocês façam isso. Certo? Isso, para funcionar aqui na nossa ideia, a velocidade seria constante. Se eu, a cada instante que a velocidade tem o seu valor, né, tem naquele instante uma força eletromotriz induzida. Se eu aumentar a velocidade, vai aumentar a força eletromotriz induzida. Porém, se eu quiser ficar fazendo isso, ó, aí vai mudar a fórmula, porque a velocidade vai de um certo valor até 0, para, volta, e vai ter um seno ali na brincadeira, certo? E é o que acontece na nossa energia elétrica, lembra, né? A nossa energia elétrica, na verdade, a fórmula para ela, né, nossa energia elétrica é assim, ó, é 310 que multiplica seno de 1 sobre raiz de 2 vezes seno, e ali fica uma coisa maluca que tem os 60 Hz da rede elétrica, né? Essa coisa acontecendo ao longo do tempo, se a gente integrar isso, dá 220 volts constante, mas não é. Aquilo ali é um seno maluco rolando ali no fio, certo? Por isso que se a gente pega um osciloscópio e bota na tomada,
não acredita que está acontecendo aquilo no fio. Mas se for trifásico, tem 3 senoides se sobrepondo uma em cima da outra, cada uma das fases funcionando. E elas têm que estar reguladas com o tempo, tudo bonitinho. É uma loucura o rede elétrico. Aí a gente usa o valor eficaz, lembra? Que é raiz de 2, né, vezes menor que o valor máximo. Por isso que tem que dividir pelo raiz de 2 ali depois. Galerinha, olha só. Negócio é o seguinte. Essa fórmula ficou bem tranquilinha. Ela não aparece geralmente no vestibular prontinha desse jeito. Por isso que ela é delicada. Então se tu quiser, né, de repente decorar, é delicado, mas numa emergência valeria a pena. No mais, seria bom pelo menos ter entendido como é que a gente chegou à conclusão de que basta multiplicar a velocidade vezes comprimento da haste móvel vezes o valor do campo uniforme presente na região para calcular a força eletromotriz induzida, popularmente voltagem. É isso aí mesmo. Fica à vontade, amigo. Galerinha, vou ver se eu consigo nesses minutos finais, então, te contar sobre transformadores. Nós falamos sobre isso em outra aula, bem rápido, mas eu queria fazer com um pouquinho mais de propriedade essa demonstração para vocês. Então, como é que é? Nesse caso? Não, porque se ele falou a velocidade já está... Ah, não, se ele não falar a velocidade, ele tem que dar as dimensões todas e dar o tempo, sem dúvida, para poder calcular a velocidade. Ou fazer pela forma normal, sem calcular, né? Porque se ele der todas as informações, eu posso fazer por aqui mesmo. Eu calculo o fluxo antes, calculo o fluxo depois, faço a variação do fluxo. Né? O perigo é ele calcular, ele dá a velocidade. Se bem que pode fazer o contrário, né, amigo? Tens a velocidade, vê o quanto ele se deslocou aqui. Sabendo o quanto ele se deslocou aqui, tu vê o quanto a área aumentou. Sabendo o quanto a área aumentou, tu sabe o quanto o fluxo aumentou. E aí tu faz pela definição, variação do fluxo pela variação do tempo. Ou seja, essa fórmula aqui é meio que o cara tem uma saída rápida para uma questão que fala da velocidade. E é uma questão que aconteceu já tantas vezes, e tu vai ver, a tua apostila tem várias delas. Aí o cara faz algumas vezes, meio que se vacina e pronto. Aí se parecer no vestibular é só comemorar. Galerinha, então vamos lá. Agora que a gente sabe que campo magnético variável, ou variação do fluxo magnético induz corrente elétrica, induz voltagem, a gente pode entender como é que os transformadores funcionam. Galera, os transformadores são máquinas absolutamente simples de construir. Elas são constituídas de um núcleo de material ferromagnético. O que o material ferromagnético tem de propriedade? O campo magnético dele se alinha de acordo com o campo magnético de um ímã próximo dele, né? Por isso que eles são sempre fortemente atraídos por campos magnéticos, certo? Aí eu pego este núcleo, e pego o fio, e esse fio geralmente não está encapado, pode estar encapado, mas ele tem que estar no mínimo esmaltado, ele não pode estar em contato direto metal com metal. Então esse fio não pode estar em contato metálico com o núcleo que é de ferro. Geralmente, porque daria um curto nas espiras, certo? E na verdade no transformador não passa nenhuma gota de corrente elétrica por aqui. É pelo ar que a corrente elétrica atravessa o transformador, pelo ar entre aspas, né? O núcleo ajuda ali, mas não precisa ter nada na verdade aqui. O núcleo é só para melhorar a qualidade do transformador. Por isso que tem aquelas famosas brincadeiras, o cara vai lá, pega uma lâmpada, eu sou homem em eletricidade, encosta na lâmpada, a lâmpada acende. É que tem uma bobina do lado da parede e tem uma bobina no bolso dele. O campo magnético variante está passando pelo ar, certo? E aí está induzindo uma voltagem lá no bolso dele que quando ele encosta na lâmpada, a corrente elétrica usando como condutor o próprio corpo dele, ele acende a lâmpadazinha e fica pagando de homem elétrico para o mundo. Certo? Então vamos lá, enrola uma, enrola duas, N voltas de fio, bem apertado, hein, gente? Não pode ficar frouxo esse fio, não. Esse aqui é chamado de enrolamento primário. E vou chamar de N1 o número de voltas do enrolamento primário. Vou chamar de V1 a voltagem que eu vou conectar no enrolamento primário. E cuidado, tem que ser uma voltagem alternada, não pode ser uma voltagem constante. Não pode. Bateria, pilha, não funciona a bateria e pilha com o transformador, porque a corrente é contínua na bateria e na pilha. Vai do outro lado do núcleo ferromagnético e faz um enrolamento. Tem que ser bem firme, meu querido. O fio tem que estar esmaltado para não dar curto-circuito. Aqui então é o enrolamento secundário. Vai ter uma voltagem alternada lá acontecendo também. E vai ter um certo número de espiras, N2 lá no secundário. Galera, se tu bota uma corrente contínua aqui, vamos dizer que a corrente é para lá.
essa espira e todas as outras vão gerar um fluxo magnético para cima. Esse fluxo magnético vai vir pelo núcleo de ferro, geralmente, e vai atravessar aquelas espiras para baixo. Só que vai atravessar de maneira contínua e constante. Vai gerar voltagem? Não, porque para induzir força eletromotriz tem que ser variável. A força eletromotriz é o número de espiras, né? Variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Se o fluxo magnético é constante com o passar do tempo, não acontece nada ali. Ou seja, bota na bateria do carro, pode lamber. Não vai acontecer nada. Nenhum arrepio, nem choque, nem nada. Porque transformadores só funcionam para tensão alternada. Só para corrente alternada. Não funcionam em corrente contínua. Isso é muito importante. Vamos supor que esse meu transformador é perfeito. Ou seja, todo o campo magnético gerado aqui vem pelo núcleo e atravessa o segundo solenoide. Beleza? O enrolamento secundário. Se eu estou te garantindo que todo o fluxo magnético gerado no primário atravessa o secundário, tu concordas que eu posso dizer que o fluxo com o passar do tempo no primário é igual ao fluxo com o passar do tempo no secundário, para o transformador perfeito ideal. Tudo bem? O N está multiplicando, passa. Vou chamar o E de V agora. Vai ficar V sobre N é igual a variação do fluxo com o passar do... Tem o menos, professor. Tudo bem, vou botar o menos. Posso multiplicar por menos 1 ambos os lados? Pode. Posso, né? Ficou então V1 sobre N1 igual a V2 sobre N2. Pronto, cara. Peraí, deixa eu ver se eu acredito. Peraí. Está dividindo, passa multiplicando. V2 é igual ao V1 que multiplica N2 sobre N1. Não acredito. Essa aqui é a voltagem de entrada, né? Primário. Tudo bem? Essa aqui é a voltagem de saída. A relação entre a voltagem de saída e a voltagem de entrada é o N de entrada e saída. O que é o N? É o número de voltas, cara. Inacreditável. Porque um transformador que diminua em 1000 vezes a voltagem faz 10.000 voltas no primário e 1000 voltas a menos, 1000 vezes menos volta lá. Ou seja, 10 do outro. 10.000 voltas num e 10 voltinhas de fio no outro. Se tu colocar 1000 volts de um lado, do outro lado vai aparecer 1 volt. É porque, quer abaixar 100, porque vai botar 10.000 e 100, porque não bota só 100. Ótimo, ótima pergunta. Por que a gente precisa tanto dos transformadores? É justamente pelo fato de a geração, a distribuição e a transmissão serem feitas em voltagens específicas. Toda a geração de energia, basicamente, seja eólica, nuclear, hidrelétrica, geotérmica, é tudo feito com 15.000 volts. Por quê? Porque é a situação melhor para o gerador não ser tão grotesco, para gerar já 700.000 volts, e para tu conseguir fabricar tecnicamente o aparelho de maneira eficiente, com o que a indústria tem disponível no mercado. 15.000 volts é uma voltagem ideal para a produção. Isso pode variar de projeto para projeto, mas geralmente é em torno de 15.000 volts. Para transmissão de energia elétrica, se nós transmitíssemos em 15.000 volts, nós perderíamos rios de dinheiro público para fazer a energia chegar até aqui. Porque com mais baixa voltagem eu preciso de mais corrente para abastecer a potência que a cidade pede. Afinal, não se esqueçam que potência é V vezes I. A cidade consome uma certa potência, uma certa energia de acordo com o tempo, né? Com o passar do tempo, não é? Para eu usar uma voltagem menor, eu preciso de uma corrente, e quanto maior a corrente, maior o efeito Joule no fio. Então eu tenho que diminuir a corrente no fio para poder gastar menos energia por efeito Joule, certo? Então o que eu faço? Eu aumento a voltagem de 15.000, meus queridos, para 700.000 volts. São as torres de alta tensão. Quando estás viajando, tu olha lá no mato, né, tem aquelas torres altíssimas. Elas são altíssimas porque se fossem baixas, raios seriam disparados do fio para o chão, que nem um raio de tempestade elétrica. Por isso que elas são altas. Por isso que já tem placa lá embaixo, alta tensão. Que se tu começar a subir por aquela porcaria, daqui a pouco um raio vem lá de cima e puff, te frita, certo? Atingindo a tua cabeça, uma parte mais alta do teu corpo. Então 700.000 volts, qual é o objetivo? Economizar
energia, economizar dinheiro devido ao efeito Joule, porque aumentando descomunalmente a voltagem, cai drasticamente a corrente que passa pelo fio de Tubarão até Floripa, beleza? Chegando aqui próximo de Floripa, quando começa a chegar na parte industrial, já ali em São José tem algumas indústrias que precisam de energia alta, para a área industrial, quando começa a parte de distribuição, a indústria começa a receber essa energia com 132 mil volts. Olha como é delicado ser eletricista industrial. Uma bobeira é a morte. Uma bobeirinha é a morte. Então o cara tem que ser muito caprichoso, muito técnico, muito respeitador das normas de segurança para poder voltar todo dia para casa quando trabalha na área industrial com eletricidade. Certo? Tá todo dia mexendo com voltagens dessa ordem, de 132 mil volts. Bom, claro que não é toda indústria que usa isso, né? E a indústria pode ter os seus transformadores lá para poder fazer a transformação para a voltagem que ela precisa, dependendo do processo industrial que ela usa. Já na distribuição também, próximo das cidades, cai para 13.800 volts a voltagem. Então aqui nesses postes dentro da cidade é tudo 13.800. E só no teu quarteirão, quando vai ali a energia para o teu quarteirão, é que tem aquele último transformador que já deve ter escutado explodir, que deixa a gente sem luz às vezes. Aquele que transforma de 13.800 para 220 volts, certo? Que é o uso doméstico. Então, uso industrial, uso doméstico, distribuição dentro das cidades, certo? O senhor precisa decorar tudo isso? Não, os números assim não, mas tem uma noção do porquê disso. Por que a gente usa transformadores e por que a corrente é toda alternada para poder fazer essa sequência de transformações, beleza? Então, isso é uma noção muito, muito importante. Outra, acabei de falar, se a voltagem aumenta, o I... Então o transformador elevador de tensão, ele é redutor de corrente, automaticamente. O transformador que é redutor de voltagem, aumenta automaticamente a corrente, beleza? E vice-versa. É isso aí. Até porque pensa comigo, se a potência no primário tem que ser igual à potência no secundário, o V vezes I do primário tem que ser igual ao V vezes I do secundário. Aí com essa fórmula aqui, misturada com a fórmula do transformador, tu pode calcular o I também, não só o V, né? Certo? Show de bola. Muito obrigado pela paciência de vocês. Arrisquem os exercícios dessa parte. Arrisquem e me tragam dúvidas aí nessa reta final, que é muito importante sempre cair em questão dessa área. Não abandonem o curso. Terminem alguns exercícios e venham aí para a gente tirar algumas dúvidas. Sexta-feira eu vou dar as últimas aulas para terminar a MHS e vamos terminar a apostila. Mas eu ainda pretendo na outra semana fazer exercícios, principalmente na assistência, certo? Então procurem vir com as dúvidas para a gente ver se a gente faz até uma assistência um pouco mais longa na semana que vem.